prisão preventiva decretada em seu desfavor e ele não quer ir ao cárcere, o fato dele fugir para questionar aquela prisão que foi decretada, né, não quer dizer que vai ser necessária a sua manutenção da sua prisão preventiva, não. O juiz que decretou a prisão preventiva, ele tem que se debruçar no caso concreto para entender que ali ainda subsiste aqueles fundamentos que decretou a prisão preventiva, beleza? Eu trago agora aqui algumas tabelinhas, né, que vai facilitar a memorização dos senhores para não misturar essa prisão preventiva e temporária, porque é muito comum, né, nos primeiros contatos com a disciplina, ter essa confusão entre ainda a prisão temporária e preventiva, né? Então, a prisão preventiva ela pode ser tanto na fase investigatória quanto na fase judicial. Eu já falei isso aqui, né? E a prisão temporária ela só admite na fase dos inquéritos, beleza? Ou procedimento investigatório. Cuidado com aqui, ó, ou é o procedimento investigatório. Por quê? Porque eu posso ter uma prisão preventiva aqui, ó, requerida pelo MP. E aqui, ó, o MP, ele, por meio do PIC aqui, ó, que é o procedimento investigatório criminal. Beleza? Esse procedimento investigatório criminal, que corre no âmbito do MP, possa ser que o MP aqui, ó, o MP requeira uma prisão preventiva. Beleza? Essa prisão preventiva aqui, pelo MP, na fase de investigação, ela é possível. Não pode ter prisão temporária, pessoal. Prisão temporária. Não pode ter uma prisão temporária na fase do processo, beleza? Só para vocês ficarem espertos. Aqui eu já falei, na prisão temporária, eu tenho o fumus comicio delicti, né? Fumus comicio delicti, a gente já falou, e o perigo libertatis. A gente falou que aqui, ó, o artigo 1º, inciso 3, é o rol taxativo de crimes, que eu já apresento para os senhores, o rol taxativo de crimes, e o inciso 2 é para o sujeito que não tem residência física, nem possui identificação. Então, na prisão preventiva, tem o fumus comicio delicti, que é a prova da existência do crime mais o indício de autoria, e o perigo libertatis é a garantia da ordem pública, ou não, a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal. O perigo de liberdade do sujeito, tranquilo? Gerado pelo sujeito. Vamos para o próximo. Aí, ó, de ofício, né? Como a gente já havia comentado. Nunca pode de ofício a temporária, né? E muito mais com a modificação do pacote, né? A preventiva não pode ser decretada de ofício nem na fase investigatória, nem na fase processual. Era porque antes do pacote anticrime, a prisão preventiva, o juiz poderia decretar de ofício, antes do pacote anticrime, na fase do processo, e nunca na fase do inquérito. Então, as questões gostavam muito de brincar com isso. Mas agora, com a modificação do pacote anticrime, nem pode no processo, nem pode no inquérito. Beleza? O prazo, ó, trouxe aqui a diferença do prazo. O prazo, em regra, na prisão temporária, é de 5 dias, né? E na prisão preventiva não tem prazo, mas o juiz ele tem que reavaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias. O juiz que decretou, cuidado, é o juiz que decretou. Passou 90 dias, ele não se manifestou, não enseja automática liberdade do preso. Ou seja, o juiz ele deve ser instado a se pronunciar se ainda subsiste aqueles fundamentos que decretou a prisão preventiva do investigado, do acusado. Tranquilo? Eu trago aqui agora o rol taxativo de crime da prisão temporária, que ela está aqui, ó. Crime hediondo equiparado, crime doloso, homicídio doloso, sequestro e cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro. No próximo slide a gente vai estar a epidemia com resultado morte. Cuidado com as questões, olha, tira esse resultado morte e diz que é possível uma prisão temporária só com base na epidemia. Não é epidemia com resultado morte. Essa pegadinha é muito comum, tranquilo? Envenenamento de água potável, substância alimentícia, medicinal, qualificada pela morte. Quadrilha ou bando. Esse quadrilha ou bando aqui,
ele agora é associação criminosa. Leia-se associação criminosa. O genocídio, né? Tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro. Cuidado, ó, que o crime contra o sistema financeiro é muito comum eles trocarem aqui e botar crime contra a ordem tributária. Aí acaba confundindo. Então, ó, não é crime contra a ordem tributária, é crime contra o sistema financeiro. Beleza? Crime previsto na lei de terrorismo. Então, vamos passar aqui de novo. Os hediondos previsto lá na lei 8.072 de 90, hediondo. A gente tem aqui o homicídio doloso. Isso aqui são os crimes daqui, ó, do inciso 3, da lei 7960 de 89. Esse inciso 3, ó, a existência de fundamentos, de fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Isso aqui é um rol taxativo. Cuidado, viu? Isso é um rol taxativo. Beleza? Roubo, extorsão mediante sequestro e cárcere privado. E estupro, né? Cárcere privado está aqui. Cárcere privado e sequestro. Tranquilo? Fique atento aí nesse rol de crimes, nesse rol dos crimes da prisão temporária, porque isso é um rol taxativo. O inciso 1, como eu já falei, ó, tem que ser imprescindível para as investigações, imprescindível. E aqui, ó, indicado que não tem residência fixa, o inciso 2, que a gente já falou, não fornece elementos necessários a esclarecimento da sua identidade. Beleza? O prazo da prisão temporária, falo de novo, 5 dias, por mais 5. Eu já falei que é um prazo penal. Esse prazo penal, ele não se prorroga e não se interrompe, né? Conta o primeiro dia do prazo e exclui o dia do final, conta o primeiro dia e exclui o dia do final. E dado esse prazo aqui, o investigado deve ser posto imediatamente em liberdade. Tranquilo? Outro ponto também é que o sujeito que é preso por prisão temporária ele tem que estar separado dos demais presos. Tranquilo? Vocês estão muito calados. Pessoal. E como é que está aí Só para compartilhar com vocês, no presídio feminino, no Júlia Maranhão, existe um corredor que é separado as celas das presas provisórias e as celas das presas definitivas, né, as condenadas. Aí eu acho que também está na lei de execução penal e eles aplicam aqui essa questão. Penas presas provisórias e presas definitivas. A lei de execução penal, ela determina que você separe, né, os presos. O fato o preso provisório, né, que é da prisão temporária, ele tem que... A previsão na própria lei de prisão temporária tem que deixar de separar, né? Até porque é uma prisão curtinha, né? Vai ser de 5 dias, prorrogável por mais 5, né? E se, por exemplo, o delegado ele representar pela temporária por 5 dias, ou se for hediondo equiparado 30 dias por mais 30, né? A gente já conversou sobre isso. Mas se, por exemplo, ele diz, é imprescindível para a minha investigação, o delegado vai dizer, é imprescindível para a minha investigação, inciso 1, né? E o crime que ele praticou é um daqueles crimes que está aqui, ó. Tem fundadas razões, né? De acordo com a prova admitida na legislação penal, de autoria e participação dos indiciados nesse crime aqui, nesses crimes, né? Vamos supor que o delegado está investigando homicídio. Então, ele vai dizer, ele cometeu homicídio e eu preciso prendê-lo por 30 dias, né? Que se for homicídio qualificado. Se for homicídio qualificado, é crime hediondo. Depois vocês vejam aí bem direitinho essa lei 8.079/90, que é a lei de crimes hediondos, né? Você vê lá o artigo 1º, vai estar lá o rol dos crimes hediondos, e teve uma modificação no pacote de crime que é bom dar uma lida nesse
desses crimes, está aqui, salvo engano, eu coloquei aqui no slide, porque é importante memorizar eles. Oi. Os crimes hediondo são os mesmos da prisão temporária, Ari? Aí a prisão temporária, ela vai trazer o rol delas, mais os hediondos. Olha aqui Entendi. nesse slide aqui, ó. Tá vendo que os hediondos está aqui, eu coloquei, ó. Pronto, aqui. Eu coloquei aqui, ó, os hediondos, tá vendo? Todos os hediondos. E se for hediondo, a lei de crimes hediondo, no artigo 2º, parágrafo 4º, ela vai dizer que nesses casos aqui, vai ser 30 dias, a prisão temporária. Então, se o delegado, por exemplo, ele representou que era um homicídio qualificado, né? 30 dias, o hediondo, crime hediondo, e disse que é imprescindível para as investigações, e ele, no 10º dia, ele já resolveu tudo que ele queria. Ele deve informar o Poder Judiciário para colocar o sujeito em liberdade. Tranquilo? Porque, ó, tem que ser imprescindível para a investigação. Eu estou dizendo, eu vou prender, doutor. Doutor, eu quero prender. Se eu não prender, doutor juiz, excelência, se eu não prender esse sujeito, vai trazer um agravo irreparável prejuízo para a secção penal. Então, o inquérito, essa prisão é imprescindível para que eu continue investigando. Ao juiz, tudo bem, prenda o sujeito. Ele prende o sujeito, o delegado prende. Só que no 10º dia, ele já resolveu o inquérito já está maduro, o inquérito já tem robustez para ser relatado e enviado ao Ministério Público e em alguns estados ao próprio judiciário. Então aí o delegado informa o juiz já manda soltar o investigado. Tranquilo? Cuidado aqui, no rol da prisão temporária, não tem crimes que geralmente eles colocam que a gente acha que tenha, né? Por exemplo, não está aqui no rol das temporárias os crimes tributários. Não tá. Cuidado que eles colocam muito. Outros que também não tá aqui, ó, é corrupção. Porque a gente acha, né, a corrupção, tanto a ativa quanto a corrupção passiva, né? A corrupção ativa, passiva, a concussão, né, que é a extorsão praticada pelo funcionário público. Como essas penas, por exemplo, a corrupção ativa e passiva, ela é de 2 a 12 anos, como é uma lambada grande, né, uma pena alta, a gente acha que possa estar aqui nos crimes de prisão temporária. Não está. Cuidado que é uma pegadinha muito grande nesse sentido. Tranquilo? Fique esperto. Então, vamos à frente aqui. Trouxe aqui esse slide, né, que eu comparo aqui, trago de um lado os pressupostos específicos, tanto da prisão temporária, desse outro lado, eu trago a previsão lá da prisão preventiva, né, que é a pena máxima não pode, tem que ser superior a 4 anos, né, o caso do reincidente, né, o crime que envolver violência doméstica ou familiar, né, os hipervulneráveis, tudo isso que a gente já falou. Resistência de dúvida sobre a identidade civil da pessoa, aquela prisão coercitiva. Tranquilo? É um slide que compara os dois para vocês olharem, né, e ter uma melhor forma de memorizar. Então, eu trouxe aqui, ó, esse habeas corpus, né? Fica atento, porque essa jurisprudência aqui, ela vai dizer o seguinte, ó, homicídio culposo na direção do veículo automotor, sem prestação de socorro à vítima, conduta tipificada no 302, né? Tá vendo que, ó, como o crime é culposo, ó, não cabe prisão temporária, não cabe prisão preventiva, tranquilo? O acusado que, citado por edital, não comparece em juízo, nem indica advogado para apresentação de defesa preliminar, decreto de prisão preventiva do paciente, com fundamento no 366 do Código Penal para a garantia da aplicação da lei penal, ilegalidade da medida, consoante o artigo 313, somente se admite a imposição da prisão preventiva em face da imputação de crimes dolosos. Tranquilo? Então, fica atento, ó, que muitas vezes a banca vai querer lhe confundir, colocar que o homicídio é culposo, mas para decretar a prisão preventiva tem que ser um crime doloso. Trouxe jurisprudência aqui, ó, de 2020. Ela diz assim, a inobservância do prazo nonagesimal, né, que é aquele prazo de 90 dias, para reaver a prisão preventiva do 316,
não implica automática a revogação da prisão preventiva. Foi o que eu falei para vocês. Ó. O juiz tem que ser instado a se pronunciar se ainda os fundamentos que ele decretou se ainda subsistem, né? Devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Ou seja, juiz, diga aí se foi você que decretou essa prisão preventiva? Sim, foi eu. Me diga aí se ainda tem os requisitos para manter o sujeito preso. Né? Porque, assim, quando o pacote anticrime modificou, trazendo esse prazo nonagesimal, a doutrina dizia, ó, passou 90 dias, o juiz não se manteve inerte, não decidiu se, de fato, ainda subsiste aqueles requisitos para a prisão, né? Os fundamentos da prisão deve ser posto em liberdade automaticamente, o investigado. E não é. Tranquilo? Jurisprudência aí, ó. Aí trago aqui a letra da lei da prisão temporária, que a gente já viu, letra da lei da prisão temporária. A detração, o que é a detração ali? A detração é justamente eu descontar o tempo da prisão temporária e da prisão preventiva lá numa possível pena privativa de liberdade. Ou seja, com força no artigo 42 do CP, esse artigo 42, computa-se na pena privativa de liberdade, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, ou de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Tranquilo? Então, ó, se eu tenho uma prisão preventiva e o tempo que ele passou preso preventivamente, eu desconto lá na pena que tenha sido decretada em seu desfavor. A detração consiste, portanto, no desconto da pena aplicada do tempo em que o acusado ficou preso cautelarmente, foi o que eu já falei, né? Todavia, nada disse a lei 12.043 de 2011 quanto à possibilidade de detração no caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, se o tempo de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão durante o prazo de persecução penal deve ou não ser descontado o quanto da pena aplicada no processo. Restrições mais recentes. De acordo com o artigo 8, o parágrafo 2º do parágrafo 2º, a liberdade provisória é vedada nas seguintes situações. Reincidente, integrante de facção criminosa, armada ou milícia, portador de arma de fogo de uso restrito. Cuidado, pessoal, que também aqui, ó, o pacote anticrime trouxe essa previsão que se o sujeito é reincidente, se ele integra a organização criminosa armada ou milícia que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Isso aqui é um artigo que provavelmente vai cair, né, para ser declarado inconstitucional, porque, de novo, o legislativo invadindo a competência do poder judiciário, né, invadindo as atribuições de um outro poder. Então, provavelmente isso aqui vai ser declarado inconstitucional, e a doutrina já traz críticas severas que o poder legislativo está exorbitando o seu poder de legislar aqui. E aí, o juiz que vai analisar no caso concreto, se vier isso aqui numa questão objetiva, vocês marcam de acordo com a literalidade do artigo 310, beleza? Fica muito esperto nesse aqui. Aqui foi o que a gente já falou, né? Uma modificação aqui, ó, na lei Maria da Penha, que é quando tiver risco à integridade física da ofendida ou à efetividade das medidas protetivas de urgência, não caberá liberdade provisória. É justamente isso, quando a gente fala que eu posso decretar uma prisão preventiva com fundamento lá, né, que é a prisão preventiva substitutiva, né, com fundamento que numa descumprimento de medida cautelar diversa de descumprimento de uma medida protetiva de urgência, se tiver uma medida protetiva de urgência e esse sujeito ele descumpre essa medida protetiva de urgência, pode ser decretada sua prisão preventiva. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade das medidas protetivas, não será concedida liberdade provisória. Lida contrário, sempre será decretada sua prisão preventiva. Beleza? Eu trago aqui o rol
o rol das medidas cautelares diversas da